Think Tank desta semana. Este programa, como sabe, é aquele onde nós discutimos o que se passou do ponto de vista económico e político na semana transata. Como também sabe, neste programa estão sempre comigo o Carlos Albuquerque, à minha esquerda, e o Jorge Marrão, que hoje volta a estar à distância. Ora, antes de irmos à agenda de hoje, deixe-me lembrar que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias. A principal é com a Prozis, mas ainda temos outras parcerias com a beltseguros.pt e também com os fundos Blue Crow. Não se esqueça também que este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Ora, o que é que temos para si esta semana? Todo o social unrest que se seguiu à morte de um cidadão na Cova da Moura. Mas não ficamos por aí. Temos as conversas entre governo e oposição sobre o Orçamento de Estado, já mais virado para a especialidade, e o tema da imigração. Jorge Marrão, tu tinhas ficado na semana passada com manifestada vontade de falar sobre a imigração. Vamos a isso. Sim, então boa tarde. O tema da imigração tem que ser enquadrado no modelo económico que as sociedades mais desenvolvidas neste momento têm. Jorge, tens que falar mais alto, que estás a chegar muitíssimo baixo. Estava eu a dizer que o tema da imigração nós temos que ver em várias perspectivas, não só a perspectiva económica, mas também, obviamente, a perspectiva social, mas eu talvez começasse pela perspectiva económica. O modelo de desenvolvimento das sociedades atuais, com a grande liberalização, se quisermos, a livre circulação de mercadorias, pessoas e capitais, levou a uma integração muito significativa das economias, que depois foram sujeitas a fenómenos demográficos distintos, portanto por regiões, em que, diria, as sociedades mais desenvolvidas a envelhecerem muito mais rapidamente que as sociedades, diria, do mundo novo, e portanto criou um fenómeno, ainda a crescer a isto tudo, o grande aumento populacional e, por outro lado, os conflitos políticos, religiosos e de diversa natureza que vão ocorrendo pelo mundo fora. Tudo isto levou a uma integração que, do ponto de vista económico, nós obviamente temos que saudar, porque por uma razão simples, porque se nós olharmos para o crescimento do PIB a nível mundial, o que nós verificamos é que se deve muito, obviamente, à explosão demográfica, mas também a uma certa flexibilidade, se quisermos, da economia para receber pessoas e enviar pessoas para diferentes regiões, países e continentes. Portanto, temos que perceber que na base do tema da imigração há um problema demográfico, mas também há uma economia que quase que nos obriga a que estejamos atentos a este fenómeno. E, portanto, não se pode fazer só o debate social sem se fazer o debate económico, porque a política muitas das vezes traz para cima da mesa o que eu chamaria as meias-verdades, e as meias-verdades são perigosas porque, faltando a outra parte, não se consegue compreender o todo. E para nós compreendermos o todo, temos que compreender que este fenómeno é um fenómeno que tem que ser enquadrado com um modelo económico e um modelo social. Ora, dentro do modelo económico e do modelo social existem tensões que as sociedades não se prepararam para as resolver. E se nós pensarmos quase todas nas últimas, diria, 2 décadas, as tensões que apareceram nas sociedades europeias e também norte-americana, têm muito a ver com este fenómeno da imigração. Mas a questão que os europeus e os norte-americanos têm que debater é também o modelo económico. Quer dizer, não se pode ter sol na era e chuva no nabalo. Não funciona. Obviamente que, e como é natural,
e eu já falarei um pouco mais à frente sobre a questão da política, a política aproveita-se disto neste sentido. As insatisfações que vêm de um lado e vêm do outro conjugam-se e, portanto, criam uma tensão ainda mais, eu diria, uma tensão superior nas próprias sociedades. A esquerda a contestar o capitalismo global, a esquerda, diria a esquerda, mais a extrema-esquerda, a contestar o capitalismo global, e a direita, se quisermos, a direita radical, a querer voltar a um regime mais nacionalista, porque obviamente teve sempre esta perspectiva da proteção da soberania e do rumo da nação. E, portanto, os nacionalismos, os conflitos étnicos, os conflitos religiosos, que surgem pelo facto de nós também termos um modelo económico que obriga a este fenómeno migratório, gerou uma nova tensão no sistema político. E o sistema político parecia que estava pacificado. Quando caiu o Bloco Soviético, o Fukuyama escreveu um livro na altura que era O Fim da História, em que parecia que os antagonismos que havia na política iriam-se desaparecer e as alternativas eram alternativas suaves. Era um mais social-democrata, um mais conservador, um mais liberal, mas não havia, se quisermos, o antagonismo, que é o antagonismo normal em política, de uma espécie de uma violência em relação ao adversário. Depois já falarei também sobre isso. E, portanto, quis fazer uma espécie de um impasse e agora somos todos confrontados com este problema. E, portanto, quando nós assistimos aos acontecimentos que passaram em Portugal, e já vamos a eles com certeza, temos também sempre que pensar que não estamos isolados, isto não é uma ilha, não é um problema específico português. Tem contornos específicos de Portugal e provavelmente de uma metrópole como Lisboa, verdade. Mas tem contornos que ultrapassam muito os problemas localizados naquele bairro da Cova da Moura. É uma coisa muito mais complexa. E há uns anos, eu não sei se tu te recordas, Camilo, quando o Joaquim participava connosco, nós tivemos um debate sobre, e na altura alertámos sobre a questão do Brexit. O que é que tinha, na questão da Síria foi um bocadinho diferente. Foi uma espécie de uma ajuda humanitária significativa da Alemanha, também com algum interesse económico, que ocupava também essas pessoas e precisava dessas pessoas, mas depois deu uma entrada de imigrantes pela Europa fora, foram parar grande parte ao Reino Unido e depois gerou-se o Brexit. Ora, nós não podemos meter a cabeça na areia sobre este problema. Não se pode entrar no estado da negação. Ou tudo ou nada. Não é possível. Isso não vai funcionar. E, portanto, nós estamos neste momento a fazer uma espécie de uma aprendizagem de como é que vamos ter que resolver o problema. Ora, a aprendizagem em que os atores se polarizam da forma como o fizeram não ajuda rigorosamente a nada. Porquê? Porque parece que depois começam a arremessar pedras e, como eu diria, pedras e palavrões e insultos e uns aos outros, quando, em vez de enquadrarem o problema, que é muito mais complexo do que nós estamos a viver. Para além, obviamente, das particularidades e daquilo que nós temos que criticar ou elogiar no que foi feito. E por isso é que eu dou da vez que falei, porque a questão da Cova da Moura, nós, por exemplo, olhando, temos este problema problema, não é um problema, é uma coisa muito séria do falecimento de uma pessoa, mas também temos que enquadrar na violência que, por exemplo, aconteceu com um motorista de autocarro. E, portanto, de repente, estamos todos a falar de um assunto, e é um assunto complexo porque nós precisamos daquelas comunidades, usamos essas comunidades e elas também trazem coisas boas, mas também trazem coisas menos boas. Então como é que vamos resolver isto? Então é melhor pensarmos como é que vamos resolver. A violência não resolve rigorosamente nada, até porque nós, e ainda bem, somos uns privilegiados, vivemos num regime democrático, e o regime democrático
tem uma violência específica, que é a violência que se faz, se quisermos, no Parlamento, que é uma violência verbal, em que, se calhar, o cidadão comum, se da maneira como eles discutem, às vezes os deputados já tinham começado em agressões físicas, a verdade é que no Parlamento isso não é possível e, portanto, temos essa liberdade. Não podemos ultrapassar alguns limites na liberdade. E, portanto, tudo isto tornou-se muito mais complexo. E o segredo aqui, eu acho, que era todas as forças políticas, sem exceção, do centro à esquerda radical, à direita radical, recuassem um bocadinho e pensassem que, se querem ir nesse caminho, não é não deixar de falar no assunto, não é não discutir o assunto, não é debater, mas não vamos acicatar ainda mais ânimos de um lado e do outro, porque isso depois não tem... Vamos lá ver, o tema que a mim me aflige é que, está bem, e o que é que se resolve com este debate? Não se resolve nada. A resolução é uma resolução muito mais complexa e vai ser lento este exercício. Jorge, eu já volto a ti, vou-te pedir se tiveres aí à mão auriculares para os pôres, porque nós estamos a ouvir muitíssimo mal. Entretanto, vou passar aqui para o Carlos Albuquerque. Vou tentar. Carlos, a mesma questão para ti, imigração. Certo, okay, boa tarde a todos. Olá Jorge, tudo bem? Eu estou, em grosso modo, estou de acordo com aquilo que o Jorge disse. O tema de imigração é um tema relevante e importante. É um tema que se coloca hoje está nas primeiras páginas e na primeira linha das discussões políticas, sociais e económicas em todo o mundo, tendo presente sempre que a imigração não começou anteontem. O tema da imigração é um tema antigo, porventura nesta altura está a intensidade é superior, mas, por exemplo, eu estive há bocado a ver dados dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos entram por ano, os dados que eu vi foram desde 1999, 1 milhão e 100 mil pessoas por ano. 2021, 22 e 23 andam valores próximos destes. Portanto, porque é que a questão se coloca agora com mais insistência? Porque, porventura, terão existido acontecimentos que levaram a que isso se coloque com mais insistência, porque, porventura, do ponto de vista político, há um interesse muito grande em utilizar essa questão. Mas estás a falar da Europa, porque nos Estados Unidos não me lembro de incidentes que tenham a ver com a imigração. Não, mas já lá vamos aos incidentes. Okay. Vamos aos incidentes. Do ponto de vista económico, é evidente que o modelo de negócio que nós temos é um modelo de negócio que incentiva muito a imigração, mas não a imigração qualquer. Sim. Incentiva muito a imigração de baixos salários. Até porque ajuda as empresas. Porque os países com maior percentagem de imigrantes ou de residentes não nacionais são a Suíça, a Austrália, a Islândia, Israel. Não são propriamente países pobres. É verdade. Eu, por exemplo, estive na Islândia no princípio deste ano e encontrei muitos imigrantes na restauração. E que imigrantes eram? Portugueses, espanhóis, catalães, espanhóis, catalães, gregos. Inclusive eu falo um bocadinho grego porque vivia na Grécia e falava com eles em grego e eles ficavam contentíssimos. Quer dizer, efetivamente estavam na restauração, só que eu acho que o salário médio, o salário mínimo na Islândia são à volta de 2.000 ou 2.400 euros era o que eles ganhavam. Portanto, há aqui também um tema de desenvolvimento e de modelo económico. O Jorge falava nisso com toda a razão. Nós estamos hoje a importar muitos imigrantes para setores fundamentalmente da agricultura, da construção, do turismo, com salários relativamente baixos. E pessoas que são colocadas perante problemas extremamente difíceis de resolver. Agora, do ponto de vista económico, dois aspectos são relevantes. Por um lado, estes empregados são fundamentais, porque o nosso modelo económico, o nosso crescimento em Portugal tem sido muito baseado no turismo. Mesmo agora que se fala na construção, no desenvolvimento da construção para a construção de habitação, sem imigrantes não se vai conseguir fazer nada, porque não há mão de obra disponível. E será que o país vai continuar a crescer com base no turismo? O chato é que Portugal não tem um modelo de desenvolvimento que atrai outro tipo de imigrantes. Apesar de muito recentemente, numas estatísticas, num estudo feito em Inglaterra, se dizer que Portugal é um dos países que é mais atrativo para imigrantes para profissões de elevado nível tecnológico.
Mas aí o governo é contra, não é? O governo acaba por desincentivar essas pessoas com desincentivos que faz. Agora, por outro lado, o que é que os imigrantes fazem? Os imigrantes promovem, de algum modo, uma pressão sobre os salários. Com o aumento da imigração, os salários baixam. E, portanto, ou não crescem tanto. Como? Ou não crescem tanto. Ou não crescem tanto, mas a imigração claramente pressiona os salários para baixo nestes segmentos em que os salários já são por si baixos. Sim. O que é que o governo acaba por, através do aumento do salário mínimo, não deixar que os salários baixem tanto, ou pelo menos permitir que os salários mais baixos subam razoavelmente. Mas a imigração tem do ponto de vista económico, é claramente um elemento que, por um lado, satisfaz necessidades que o país precisa naquilo que é o seu modelo de desenvolvimento económico. O Jorge abordava isto, acho clarissimamente. O nosso modelo de desenvolvimento económico, nesta fase, é um modelo de desenvolvimento económico que atrai a imigração de nível salarial muito baixo. Segundo, apesar disso tudo, ou com isso tudo, ou concomitantemente com isso tudo, o nosso modelo de desenvolvimento e os custos de mão de obra são pressionados para baixo porque aparece a mão de obra que satisfaz, digamos, reequilibra o mecanismo de oferta e procura naqueles segmentos. Do ponto de vista social, isto cria problemas, claro que cria problemas. Cria problemas, há quem refira que cria problemas de ansiedade social. Há quem refira que cria problemas de identidade social. E os partidos de direita utilizam muito o tema da identidade social e desta ansiedade social. Há quem refira aos problemas de insegurança. Nós, quando temos crianças pequenas em casa, filhos, dizemos sempre aos nossos filhos: olha, vai para a rua, mas não fales com estranhos. E é uma forma que nós temos permanentemente de agir. Nós não nos sentimos bem com estranhos. Sim. Mesmo que os estranhos sejam as pessoas mais simpáticas, as pessoas mais sérias, as pessoas mais honestas do mundo. Mas são estranhos. E quando os estranhos são ainda mais estranhos por hábitos, por formas de vestir, por formas de modelos de comportamento diferentes dos nossos, até por questões religiosas, que é uma questão, a religião é uma forma de identidade. Carlos, mas a questão religiosa é uma coisa recente, não é? Porque a questão religiosa é uma coisa recente. Nós tivemos imigração em Portugal, nomeadamente pessoas que vinham dos países de expressão portuguesa. E aí não se coloca a questão de língua, não se coloca a questão de religião. Mas a questão religiosa é mais recente porque também é mais recente a questão de recebermos imigrantes que vêm de países, nomeadamente da Ásia. Sudeste Asiático. Que são países em que as pessoas têm não só uma religião diferente. Como não falam português. Não falam português. E têm usos completamente diferentes. Mas, por outro lado, têm usos completamente diferentes. Ou seja, do ponto de vista daquilo que é, como dizemos às criancinhas, não fales com estranhos, eles têm, à primeira vista, uma forma para nós são estranhos. E quem vive em zonas onde há muitas pessoas que são diferentes nesta perspectiva, tem sentimentos de insegurança. Porquê? Porque são estranhos. Isto não significa que sejam pessoas violentas, não significa que sejam pessoas que não cumpram com as leis, não significa que não sejam pessoas sérias ou honestas, mas é esta percepção de insegurança que o aumento de imigração traz nas sociedades. E depois, os americanos falam muito nisso, na Europa também se fala nos países em que os partidos, digamos, chamados populistas atuam muito, há depois o receio de que haja uma deturpação daquilo que é a identidade nacional. Já falamos disso mais à frente, mas a identidade nacional baseada muito numa lógica etnicista, ou seja, nacionalista, no sentido em que são nacionais os que cá nasceram. Este sentido étnico de identidade nacional cria também esta ansiedade de que aquelas pessoas estão a alterar a nossa forma de viver, aquelas pessoas estão a alterar culturalmente a forma como o país vive. Portanto, há aqui um tema que é um tema de integração que é absolutamente fundamental. Mas é muito difícil. Porquê? Porque quanto maior é o número de imigrantes, mais aqueles que vêm de fora criam os seus guetos, criam as suas zonas, criam os seus bairros. E a integração torna-se ainda mais difícil. Por exemplo, falámos aqui, eu até penso que foste tu que falaste nisso em termos, em França há bairros em que a polícia não entra, em que o Estado, e agora vou falar no Estado francês, Estado em todas as suas componentes, não entra, e em que eles têm na prática uma lei própria. É quase um Estado estrangeiro
dentro do Estado Nacional. Mas, Carlos, há bairros na periferia de Lisboa e Porto em que está a começar a acontecer isso. E esse é um problema que tem que ser resolvido. Os governos têm que resolver esse tema. Aliás, no passado eu recordo-me, quando havia também em Lisboa bairros, os chamados bairros sociais, uma das estratégias que foi seguida por presidentes antigos, não me lembro se foi o João Soares, não me lembro, foi, em vez de criar bairros sociais, criar habitação social dispersa pela cidade. Sim, que é uma boa ideia. E é uma ideia que acaba por evitar este tipo de guetos. Sim. Guetos onde se criam aquele tipo de agrupamentos juvenis. Não é preciso muito longe. Vamos ver aquele filme, West Side Story. Amor sem barreiras, não é? Em português. Sim. Que é um filme famosíssimo, já vi umas 4 vezes e posso ver mais 4 vezes. E tem uma sequela recente. Mas é um livro, é um filme, aliás, é uma ópera. É um filme brutal. Uma música... Com música de Gershwin. Uma música de excepcional... cantores de ópera excepcionais. Eu já vi também em ópera, havia um espetáculo em ópera até no Metropolitan em Nova Iorque. Mas basta ver o Amor Sem Barreiras ou West Side Story para perceber a lógica. É o West Side Story que toda a gente sabe o que é o West Side Story. O West Side Story para ver o que é que são aqueles grupos de jovens que se juntam. Para as pessoas que não conhecem, são imigrantes de Porto Rico. São imigrantes de Porto Rico que vivem em Nova Iorque e que vivem basicamente num gueto e depois que são rebeldes contra grupos também de jovens nova-iorquinos. E depois há uma cena de paixão entre um jovem americano com uma jovem porto-riquenha muito bonita, a Maria. E que deu um conflito. Que deu um conflito em que um deles é morto, numa disputa entre eles. Aliás, vê-se o mesmo nas disputas. E não é preciso, Carlos, não é preciso recorrer apenas à parte étnica, porque os porto-riquenhos não são propriamente brancos, não é? Mas se tu fores ao início dos anos 20 nos Estados Unidos, tens o mesmo problema com grupos étnicos diferentes, judeus, irlandeses e italianos. E se fores ao século XIX com alemães. Exatamente. Se fores ao século XIX, uma das grandes questões que houve nos Estados Unidos foi o tema da imigração de europeus para os Estados Unidos, nomeadamente alemães, e os europeus colocavam os americanos entendiam que os europeus iam subverter a sua religião, entrando, por exemplo, com a religião católica. Sim. E em 1870, 1880, houve, agora com os chineses, houve uma legislação americana que proibiu a entrada de chineses. O tema não é novo, o tema é um tema antigo, já falámos também aqui nisso, e portanto estes guetos, esta grande aglomeração de pessoas com uma identidade diferente coloca problemas de integração. Ainda que eu diga que a maior parte dos imigrantes que vêm dos países da língua portuguesa muito mais facilmente se integram. Exatamente. Muito mais facilmente se integram porque a comunicação... Falam português, a religião é praticamente a mesma. Até a culinária é muito parecida, os usos e costumes não são substancialmente diferentes. Aí a integração é razoavelmente fácil, e é claro que há problemas de cor da pele, que se colocam muitas vezes, mas isso é mais, eu acho que é mais marginal. Mas são casos isolados, não é um problema da sociedade em geral. Não. Agora, tema do ponto de vista social, há uma questão da ansiedade social que existe quando as pessoas... Eu aqui, a semana passada, falei no exemplo de uma aldeia onde eu estava, no Ribatejo, em que entrou uma senhora com véu. Com o véu. Como é que se chama? O hijab. Hijab, nunca me lembro o nome. Mas, Carlos, isso eu percebo. Eu fico incomodado hoje em dia com o número crescente de pessoas que têm a cara tapada. Mas, Camilo... Até por uma questão de segurança e identificação. A senhora vinha com o marido e com o filho. Estas pessoas têm que perceber que estão num país, têm que respeitar os costumes desse país. E este é um tema, porque isso claramente, eu senti as pessoas incomodadas. Claro. E aquele casal pode ser as pessoas, se calhar eram. Carlos, da mesma forma, quando uma mulher vai para um país árabe, ela não pode andar nem de calções, nem de saia curta, nem pode ir a sítio nenhum sem tapar a cara. As nossas jornalistas... E, portanto, se nós respeitamos isso nos outros países, eles têm que respeitar os nossos usos e costumes. De onde é que eu quero chegar? Isto cria alguma ansiedade às pessoas. Claro. Isto cria alguma percepção de insegurança. Não é uma insegurança, muitas vezes não é real. É outra vez. É como nós dizemos ao nosso filho, não fales com pessoas estranhas. Sim. E, portanto, isto e cria problemas de identidade. Estes problemas de identidade são eles depois utilizados na política. Há problemas com a imigração? Há. Há problemas de violência com imigrantes? Haverá. Agora, em Portugal, por exemplo, nós temos fé de que há fortíssimos problemas de
de violência com imigrantes, eu não dei ainda por isso. Pois, eu também não. Aliás, os crimes mais relevantes que nós encontramos aqui em Portugal não são de imigrantes. Não são, o que não quer dizer que não haja um ou outro que possam ser. Como se viu com aqueles 5 fugidos de Val dos Judeus. Por exemplo, por acaso alguns deles eram infelizmente os imigrantes, daquele tipo de imigrantes que nós não queremos, como aquele fulano argentino, argentino que estava lá e que acho que é extremamente violento. Mas quer dizer, não há efetivamente um crime, uma onda de crimes de imigrantes. Há acima de tudo uma percepção, provavelmente muito significativo. E em Portugal os residentes aumentaram umas 10 vezes nos últimos 10 anos. Isso sim, cria uma percepção de insegurança. Curiosamente também, o maior número de imigrantes são brasileiros, ou descendentes de brasileiros. Mas aí tens um problema muito mais grave do que o pessoal que vem de Moçambique, Angola, São Tomé, Cabo Verde. E qual é esse problema? É a violência que tu tens no Brasil. E como se nota, já começa a acontecer em Portugal, e nós sabemos neste momento, e a polícia sabe neste momento, que uma boa parte da violência dos imigrantes tem muito a ver com o crime organizado ou pessoas relacionadas com o crime organizado que veio do Brasil. E esse é um receio que nós temos. Sim. E esse é um receio que nós devemos ter. Não são os brasileiros em geral. Exatamente. São, acima de tudo, são os gangues. Aquele tipo de gangues e aquele tipo de organizações criminosas no Brasil que existem no Brasil, o comando não sei quantos e tudo isso, que esses podem vir para cá explorar os portugueses. Agora, daqui a dias ouvi dizer que no espaço de 10 ou 15 anos podemos ter 20% de população de origem brasileira em Portugal. Vamos ver como é que é. Isso eu acho que vai ser um problema. O que é fundamental há aqui uma discussão de identidades e uma discussão de este tema das identidades e este tema da insegurança percebida ou percepcionada é relevante. Agora, não podemos ter, como tem acontecido, quem quiser vem para cá. Não podemos, até porque há montanhas de limitações. Há muitas limitações. Limitações, só por curiosidade, limitações a todos os níveis, Nós, neste momento, temos mais de 1 milhão de não residentes. Claro que isto cria pressão sobre os serviços de saúde. E não só, sobre a habitação, por exemplo. Claro que isto... Se nós não estamos a construir... A procura já é grande. Se tens mais 1 milhão de pessoas, a procura disparou. É natural. Claro que isto cria muito mais afluência. Mas Carlos, para se perceber depois a hipocrisia dos políticos, curiosamente a esquerda e a extrema-esquerda, quando fala do problema da habitação, atira as culpas para cima de casas de volutas, de proprietários sem escrúpulos, e nenhum deles tem a coragem de dizer que a imigração está a colocar pressão sobre os preços da habitação. Porque o objetivo da extrema-esquerda é destruir. Claro. O objetivo da extrema-esquerda é destruir o sistema, é destruir as instituições, é destruir a própria organização do país. Esse é o objetivo da extrema-esquerda. Mas eu vou dar aqui 1 ou 2 números que achei curioso e que estive a ver nestes dias. Por exemplo, no ensino básico, primeiro, segundo, terceiro ciclo e secundário, nós temos cerca de 170 mil, no ano letivo de 22-23, tínhamos cerca de 170 mil alunos, pelo menos com um pai estrangeiro. E tínhamos 950 mil de alunos com pai... De um total de 400 mil? Do total de 1 milhão de alunos estou a falar no básico. Okay. Pensei que tivesse a falar do secundário. Até o secundário. Do secundário até o ensino básico. Okay. Isto significa que se nós repartirmos o custo do Ministério da Educação proporcionalmente por todos, os filhos não nacionais têm um custo de mais de 1.000 milhões de euros. Se nós entendemos que 10% da população são não residentes e andará por aí, se pensarmos que a saúde custa 14 mil milhões de euros no próximo orçamento, 1.400 milhões de euros são alocados a não residentes. Eu estou só a dizer isto porquê? Porque frequentemente a esquerda diz que os imigrantes geram para a segurança social não sei quantos mil milhões. Está bem, geram isso, mas também consomem, e aliás o Presidente da Câmara do Porto na televisão falava isso de uma forma muito clara, mas consomem no país, os custos do próprio país. E já temos cerca de 75 mil estudantes não nacionais. Por outro lado, mesmo nos não residentes, há uma coisa que é curiosa, nós falamos em 1 milhão e pouco, mas atenção,
Há muitos, nomeadamente, daqueles que vêm de países de língua oficial portuguesa, que já são portugueses. Não estão nos não residentes, não é? E, portanto, haverá mais. Em muito resumo, isto politicamente é um tema, porque estas questões colocam-se, isto politicamente é um tema que tem sido referido muito fortemente, porque esta última afluxo de imigrantes tem que ser regulamentado, está fora de questão. Temos que criar algumas limitações, porque o país não suporta, mesmo o país não suporta este permanente acréscimo de residentes não nacionais. E agora, só para acabar na América, este não é o tema número 1 das eleições americanas, ao contrário do que se pensa. É verdade. Nas eleições americanas, o tema número 1 é a economia e a inflação. Exato. Que tem 40% dos americanos dizem que o tema principal é a economia e a inflação. Senhor. E este tema imigração é referido como o tema principal por 11% da população dos eleitores. Portanto, nós passamos sempre... A comunicação social é um bocado distraída. Não, este não é o tema número 1 das eleições americanas. O tema número 1 é economia e inflação. E o Donald Trump, muitas vezes está à frente nas sondagens, não é porque os eleitores americanos acreditem mais nele para resolver o tema da imigração, também é algo de verdade, mas é acima de tudo porque, em geral, nos Estados Unidos se confia mais no programa económico do Trump do que no programa económico da Kamala Harris. It's the economy, stupid. Como? It's the economy, stupid. Houve um tipo que foi eleito presidente americano contra todas as previsões à conta disto. E, portanto, quer dizer, é preciso ter presente que, falando-se muito nisto, este não é o tema fundamental das eleições americanas, sendo que para nós é muito relevante. E, portanto, só para acabar, o tema económico é importante, precisamos de mão de obra, mas, além do mais, os empresários gostam muito de mão de obra imigrante porque pressiona os salários para baixo. Do ponto de vista social, isto cria alguma tensão social, cria alguma ansiedade social, cria alguma sensação de insegurança que exigiria muitos esforços de integração e, além do mais, muitos esforços de desenvolvimento do país. Do ponto de vista político, é um tema muito relevante, tem que ser limitado, tem que ser regulamentado, mas não é o tema mais importante do país. Sim. Deixa-me tentar perceber se o Jorge Marrão já está outra vez connosco e se já tem os auriculares para perceber. Sim. Jorge, não estou a ver imagem, não estamos a ver imagem, mas espero que estejas no ar. Jorge, tu há bocadinho dizias que estavas a falar do discurso e dizias discurso do centro e da direita radical. Mas eu, nas últimas 2 semanas, reparei que o discurso radical está a ser feito no lado da esquerda radical e no lado da direita radical. Não estou a ver, não me lembro de nenhum discurso radical no centro, tanto no PS como no PST e na AD. Acho que o problema da linguagem radical está no Bloco de Esquerda e no Chega. Não, eu não sei como é que interpretaste isso, não é nesse sentido. Eu acho que o que eu quis dizer foi que o discurso sobre a migração no sistema político tem que ser densificado e não pode ser, vamos lá ver, pode ser usado, obviamente, como arma de arremesso política, porque tem ideias diferentes sobre a resolução do problema da sociedade, não há problema nenhum com isso, mas tem que ser feito com algum cuidado, na exata medida em que estamos a assistir a alguns fenómenos de violência que são inusitados na sociedade portuguesa. Mas eu gostava de comentar algumas coisas que o Carlos disse, porque umas estou muito de acordo, outras não estou totalmente de acordo ou não estou tão alinhado. Vamos à questão dos baixos salários. Uma sociedade que tem pleno emprego, os imigrantes não são um problema e nem pressionam os salários para baixo. Porquê? Porque o que eles estão a fazer é ocupar os empregos que foram libertados para as pessoas de melhor produtividade. E cada vez que uma sociedade se desenvolve mais imigração de baixos salários tem. E isso não é mau. Não é mau do ponto de vista de se quisermos, de uma eficiência de uma economia. O problema português, criado por uma política de baixos salários, que nós temos que imputar a responsabilidade a alguém, para mim imputo, obviamente, ao Partido Socialista, que é o campeão do modelo redistributivo.
O que levou foi que quis fazer um favor às indústrias e aos serviços que utilizam baixos salários. E, portanto, a alternativa foi entre os imigrantes que quiserem. E, portanto, fez-se uma espécie de um pacto para que a sociedade mantivesse a sua atividade, mas depois não quis cuidar do outro. E, portanto, agora estamos a pagar uma parte desse problema. Pode dizer, mas é só agora. Não. Foi feito ao longo do tempo, lentamente. Nós tivemos, na altura da Troika, que se nós lembrarmos, um fluxo ao contrário. Nós exportávamos pessoas e agora começámos a importar. A questão dos baixos salários, eu não sou tão, diria, radical como o Carlos. Eles não pressionam se na exata medida houver capital e zonas de produtividade que possam levar os portugueses para lá. Os suecos trabalham nos melhores empregos. Quem é que trabalha? Quando o Carlos foi à Islândia, obviamente nas zonas de baixos salários trabalham os imigrantes. Agora, o problema é de outra natureza. É que a ideia, por exemplo, que o Carlos há pouco estava a dizer de que não há percepção de crimes nas zonas dos imigrantes, é preciso ter cuidado. Porquê? Porque todos os nacionalismos que se montaram... O Carlos disse o contrário, Jorge. O Carlos disse que há percepção. Não, mas não é isso que a percepção é só uma percepção que não é a realidade. É um pouco indiferente do ponto de vista político. Okay. Porquê? Porque a política, como é percepção, vive disso. Agora, nós não podemos ignorar que, eu estou a dar um exemplo em concreto, vocês vejam uma professora do sistema público que de repente leva com uma turma de 30 alunos com 10 nacionalidades. É óbvio que é um problema para o sistema. O sistema não está preparado para isto. E quando nós dizemos isto, é a mesma coisa que nas cidades. As cidades não se prepararam para fazer este trabalho. Nós trabalhamos nos bairros sociais. Eu há dias ouvia na Rádio Observador o antigo presidente do PSD, o Dr. Rui Rio, a falar o que tinha sido feito e dizia ele, com alguma, enfim, com o saber de experiência feito, dizia, se eu não tivesse feito aquilo, aquela zona do bairro social como estava, transformava-se na maior zona de criminalidade da cidade. E não tinha nada a ver com imigrantes. Tinha a ver com as condições de vida. Ora, a zona de imigração, se é a zona dos baixos salários, é sempre uma zona de condições de vida muito baixas, que depois, e por isso vem o problema das polícias e da relação entre as polícias e esses bairros, que depois o que gera é uma espécie de, na ausência de, se quisermos, ou não é ausência de Estado, é negligência do Estado, leva a que esses bairros sejam tomados, às vezes, por grupos organizados que, na prática, também maltratam as próprias populações do bairro. Portanto, há aqui uma confusão sobre este tema que, não permite que as pessoas, de forma serena, e por isso é que o levantar de voz do Bloco e o levantar de voz do Chega é também condenável, ou é muito condenável, porque não permite que, de repente, nós façamos um debate. Mas a outra coisa que eu gostava de dizer, que eu assisti nestas últimas semanas, e que é contrária à democracia, é que os partidos têm que representar o conflito social, a divisão social. A ideia de que não há antagonismo na política é só para pessoas que não sabem nada de política e querem fingir que tudo se resolve com os consensos. Não, há ideias diferentes como é que a sociedade se deve organizar. E isso tem que ser respeitado pelos partidos. Tem que se respeitar os partidos nisso. E quando o Bloco de Esquerda faz, e de repente o anátema brutal ao Chega, e o Chega também faz ao Bloco, não há problema nenhum, desde que isso se mantenha dentro dos muros do Parlamento. Quando isso veio para a sociedade, é a sociedade que entra numa violência, uns cidadãos contra os outros. Isso é que é realmente perigoso. E por isso é que a questão de haver cidadãos a quererem silenciar um líder partidário através dos tribunais, são mais ou menos aqueles que andam a dizer que não se deve judicializar a política. Na prática o que estão a fazer é judicializar a política. Mas, Jorge, mas isso tem razão de ser. Nós não podemos judicializar a política. Sim. Isto tem que ser um debate político. Isto tem que ser um debate político. Claro, mas, Camilo, mas de repente houve um conjunto de partidos e um conjunto de pessoas ficaram satisfeitos
porque o André Ventura vai a tribunal. Sim. E diz assim, não, mas espera uma coisa, mas curiosamente... tem que ir a um tribunal... Sim, mas curiosamente o extremismo aí não esteve só no Bloco e no Chega. Eu vi uma pessoa do Partido Socialista, como o Dr. João Costa, que foi ex-ministro da Educação, defender 2 vezes, uma vez no meu rádio e outra vez na televisão, a ideia de que um Bloco de Esquerda tem mais legitimidade política do que um Chega. Ora bem, quando chega a este extremo e quando se começa outra vez a questionar questões que os tribunais já decidiram, isso é um problema para a sociedade. E são estes radicalismos, em minha opinião, que na última semana ajudaram a agravar todo este debate. Camilo, mas vamos lá ver, a sociedade fazer uma petição contra um político, vamos lá ver, o nosso privilégio, Camilo, é estarmos a viver em democracia e assistimos aos debates. Se vocês repararem, em regimes autoritários e ditaduras, não há nada disto. Isto é resolvido de forma muito simples. É verdade. Ora, é muito melhor nós estarmos numa sociedade em que se pode discutir o assunto. Haver cidadãos que façam isso é o normal, é a forma de se manifestarem e usar a lei para acharem-se proteger. Outra coisa são os políticos meterem-se nessa alhada, porque é aí que no fundo o que querem é transferir a responsabilidade do debate político para os tribunais. E reparem, nos Estados Unidos acontece o mesmo. Lembra-se o que aconteceu em Itália com a judicialização da política, com os juízes chegaram à política? Acabou mal. Destruíram os partidos todos tradicionais. Não fica pedra sobre pedra, porque ninguém consegue atirar pedras, todos fizeram alguma asneira. Portanto, nós temos aqui um problema que é preciso separá-lo com alguma, com algum cuidado e alguma serenidade. Mas eu gostava de voltar à questão do político e do regresso à política. Há um autor em 1996, aí já tem muitos anos, um autor de esquerda, que fez um livro muito interessante que se chama O Regresso da Política. E o que ele diz é uma coisa fantástica. O que ele diz é, cuidado porque nós temos que aprender a viver na democracia liberal, que tem que ser sempre uma democracia pluralista, com a ideia do antagonismo e com a ideia do adversário, mas não com a ideia do inimigo. Mas para isso é preciso que as pessoas aceitem que todos têm direito a defender a sua ideia. Porque o dia em que houver ideias superiores às dos outros, em que a sociedade não se vê assim, porque vive o problema de outra forma, nós temos montado um problema novo, que é o quê? Que é o silenciamento de uma parte da sociedade. E isso que é que dá revolta. Eu achei as declarações do André Ventura no Negócios totalmente estapafúrdias, quando ele diz que era preciso uma revolução. Eu disse, não é preciso revolução nenhuma. Nós estamos em democracia, você diga lá o que quiser no Parlamento, fala onde quiser, não precisamos fazer... Nós temos é que manter instituições que permitam que nós defendamos ideias e que haja divisão até social, mas que isso não leve à violência e à agressão de pessoas que são adversárias políticas. Isso é que é perigosíssimo. E no caso, por exemplo, do cidadão que faleceu, o que é mais estranho, o que foi mais estranho para mim, é nem deram tempo para uma coisa muito simples, que é a presunção de inocência do cidadão e do polícia. É verdade, foi nos 2 casos. Tivemos a política, ao mesmo tempo, a incriminar o polícia e a incriminar o cidadão. Mas espera aí uma coisa, mas a polícia tem leis para agir. Quem é que vai verificar se agiu de acordo com a lei? Com todo o respeito, não vai ser um partido que tem interesse nisso. Mas o cidadão também agiu. E é um partido, mais um conjunto de associações e de jornalistas, eu diria, arregimentados, que vai dizer que o cidadão era uma pessoa muito bem comportada. Não sabemos. Exatamente. Nem a presunção de inocência permitiram às pessoas envolvidas naquele caso. Agora, vamos ver, não desvalorizemos o caso. Porquê? Porque o caso dá para perceber que há uma divisão, e por isso é que a questão do Carlos sobre as propostas que o Carlos estava a mencionar,
tem que leva-nos a uma conclusão. E que é uma conclusão que as sociedades estão a retirar, que é voltar ao território e à nação. Isso é dar razão à direita e tem que se dar razão ao Chega. No fundo, o que é? O universalismo das sociedades criou uma nova tensão na sociedade em que uma parte dela só se vê defendida se regressar às origens e ao território e às comunidades originais. E isto é um novo antagonismo político, e por isso é que este autor do Regresso do Política tinha razão numa coisa: as dicotomias esquerda-direita, assente nas políticas expansivas ou da austeridade, assentas mais em mais Estado Social ou menos Estado Social, começam a esbater-se, porque as pessoas mais ou menos estão de acordo com o que deve ser feito, e nós assistimos isso em Portugal, mas já não é verdade contra estes temas. Nestes temas tem que haver um antagonismo, porque a sociedade tem que ver uma alternativa de solução para o futuro. Agora, como no outro caso, a democracia arbitrou bem uma ideia entre somos mais conservadores no orçamento ou menos conservadores, somos mais liberais de um lado ou menos liberais, também vai ter que encontrar uma solução relativamente a mais imigrantes ou menos imigrantes, mas sem pôr em causa, e esse é que é o problema, sem pôr em causa a democracia pluralista das instituições da democracia, porque isso então era decidirmos que então, o nosso futuro é através de um regime autoritário. Mas não podemos e por isso é que o facciosismo para silenciar políticos à esquerda e à direita é do mais perigoso que há para a democracia. E, portanto, nós temos de ter aqui algum cuidado. Agora, vamos às questões das declarações dos que depois acicataram. Nós aqui no Think Tank falámos muito sempre na ideia do foco e da sombra. Ao apontar-se o foco para as declarações desastrosas e lamentáveis dos deputados, de um assessor ou que era do Chega e dos deputados, de repente nós percebemos então qual é a sombra. A sombra é não debater a imigração e o nacionalismo. Então o que é importante é debater, eu diria, a grunhice dos deputados do Chega, que é assim que as pessoas estão a pôr o problema. E o que eu digo é cuidado, porque nós não podemos, os políticos têm que se autoconter, porque a responsabilidade deles perante a sociedade é muito maior do que se calhar eles imaginam. E, portanto, aí provavelmente não há nenhum santo em nenhum setor. Agora, as declarações em concreto são condenáveis, mas extrapolar isso para dizer que as políticas que esses partidos estão a defender estão erradas, então isso é o debate político que tem que ser feito. É que nós não podemos silenciar as pessoas para silenciar o debate. Uma coisa é dizer a uma pessoa, tu estás mal, tens que ser punida e foste um desastre, e é lamentável, é inacreditável o que foi dito. Jorge, mas tu achas que aí estava em causa? Porque a sensação com que eu fico é que aqui a questão não é silenciar o debate, é que aquilo foi mesmo uma grunhice e não devia ter sido isso. Não, está bem, mas sendo grunhice, está bem, mas Camilo, sendo grunhice vamos restringi-la a quem, vamos restringi-la a quem a praticou. Mas o que eu assisti foi a uma espécie de quase que não há possibilidade deste partido existir. O partido tem uma ideia isso é que está errado, Jorge. Isso é que está errado, e por isso é que eu digo que a ideia de João Costa, por exemplo, é absolutamente deplorável, porque o João Costa aparece a fazer de juiz, a dizer o Bloco de Esquerda é muito melhor que o Chega, o Bloco de Esquerda é democrático, o Chega não é. Isto é um debate deplorável, não pode acontecer. Mas, Camilo, o que estão todos a fazer é furtar só debate para debater minudências, porque não querem ir ao essencial do problema. Porque se nós agora se fôssemos a um fórum, discutir o seguinte:
Chegámos à conclusão que, para eliminar o mal-estar em alguns bairros e a violência, vamos fechar definitivamente a imigração. Tínhamos os lobbies todos da economia contra. Então não pode ser. Se fôssemos falar com a economia e não falássemos com as pessoas que vivem nas regiões em que têm esses problemas, as pessoas diziam, não, por favor, dá mais liberdade, porque isso, como tu vês, foi o que fez o país crescer. Não, é preciso discutir. Ora, eles não conseguem discutir isso. E não conseguem discutir isso, Camila, e vamos à essência, que é importante. Os partidos do centro, quer o PSD e o PS, não quiseram discutir este tema. Têm que agora dar razão à Chega. O tema entrou pela porta pior, com violência e com disparates do Chega e disparates do Bloco. Agora, não eliminem o debate. É melhor fazê-lo. E eu aí acho que o governo esteve muito bem. Eu também acho. Porque o governo esteve bem, porque às tantas percebeu e dizia, não vou meter nisto, assim, coisa, porque isto é, realmente, eu não tenho se calhar solução mágica para resolver. Primeiro, porque uma das coisas que eu me apercebi, relativamente ao caso em concreto da pessoa que faleceu, e achei por acaso estranho, e por isso não fui na onda de que ele foi um agressor brutal, é que, ao que me pareceu, foi que a reação foi muito genuína das populações. Houve ali qualquer coisa, houve uma informação em que dá a ideia que a polícia provavelmente pode ter cedido. Dá uma ideia. Mas não se consegue ter certeza disso. E, portanto, isso é um tema diferente daquele que nós estamos a discutir. E, portanto, eu percebi que havia ali Pronto. E, portanto, é preciso ter ali um bocado de cuidado. Agora, voltando ao tema da questão, de outra vez, do debate político. O Ministério, por exemplo, Marcos Mendes dizia que o Ministério da Administração teve muito mal. E eu digo, é a primeira vez que em Portugal temos 3 dias de tumultos seguidos e, portanto, nós não podemos minimizar isso e tem que se dar força à polícia, porque vamos ver, a violência organizada de uma sociedade é sempre feita através da polícia. Jorge, eu até diria mais. Eu acho que nas primeiras horas a polícia usou de demasiadas luvas de pelica, porque aquilo que se passou do ponto de vista de tumultos e de violência devia ter tido uma resposta logo dura por parte da polícia. Mas já agora, em relação a Marcos Mendes, como estavas a dizer, Jorge, nós estamos perante um candidato presidencial, portanto já começou o eleitoralismo. Sim, deixa bem, mas agora o Carlos está aqui a pedir há vários minutos para intervir. Desculpa lá, não te esqueças do que ias dizer. Não te esqueças do que ias dizer. O Jorge disse muitas coisas, algumas delas eu também concordo, outras não concordo. Só 3 notas rápidas. Baixos salários, um pacto entre o PS e os empresários, eu não concordo com isto. Eu concordo é que temos um modelo de desenvolvimento de baixos salários, porque o PS não foi capaz de criar um modelo, não quer um modelo de desenvolvimento, e temos um conjunto de empresários altamente conformistas que se adaptaram a isso. O Jorge diz que houve um pacto. É um pacto, mas é um pacto por incapacidade de fazer melhor. Não é um pacto, é um pacto que eles não são capazes de fazer melhor. E honestamente temos muitos empresários altamente conformistas. Eu hoje comprei o Diário Económico, tem uma série de pessoas que falam sobre o orçamento. Eu apetece-me escrever um artigo dizendo a voz do conformismo. A maior parte deles todos são conformistas. Isto é o orçamento possível, isto é o orçamento possível. O que se diz, isto é o orçamento... Bom, isto é o orçamento possível para quem está conformado com a situação. Ponto número 1. Segundo tema, a existência de antagonismos. Claro que existem antagonismos. Evidentemente existem antagonismos, sempre antagonismos. E o Jorge tem razão. Numa democracia representativa, que aliás é quase aristotélica, tem 2500 anos, numa democracia representativa, há vários tipos de democracia, pode haver uma democracia que se baseia em outras, mas numa democracia representativa a discussão faz-se no Parlamento, e a discussão faz-se no Parlamento. Eu, por exemplo, não concordo com referendos, que é um elemento típico das democracias primárias. Eu acho que um referendo não é democrático, mas enfim, não é para discutir aqui.
É um outro tipo de democracia, há quem acha que é. Agora, a democracia representativa discute-se no Parlamento. Mas, há um aspecto aqui que é muito relevante. Há partidos que são de extremistas e há partidos que não são extremistas. Eu não vou chamar nem moderados nem não moderados. Qual é a grande distinção entre eles? A grande distinção entre eles, fundamental, é o facto, quer na esquerda, quer na direita, dividirem a sociedade em dois grandes segmentos e colocarem um segmento contra o outro. Os partidos de extrema-esquerda, a guerra é entre os proletários e os capitalistas, é a luta de classes. Eles chamam a luta de classes. E, portanto, o mundo está segmentado entre duas componentes, uns que são contra os outros, nós e os outros. Na extrema-direita nacionalista, e este é o perigo do nacionalismo, a lógica é a etnicidade. Os que são etnicamente puros, ou os que são etnicamente, correspondem etnicamente a um conjunto de princípios, somos nós, o povo, aquele povo que é o povo puro do país, e do outro lado estão os outros, as elites, os corruptos, etc. É isto que separa, digamos, os partidos de extrema dos outros partidos. E honestamente nós encontramos isto no Bloco de Esquerda com muita clareza e encontramos isto em muitas componentes do Chega. O Chega vê nós contra os outros. Nós, o povo puro, nós, aqueles que somos etnicamente deste país, contra os outros, e quando se fala às vezes de algum xenofobismo do nacionalismo, é daqui, não é um xenofobismo individual, é daqui. E, portanto, e por outro lado, estes partidos, quer os de extrema-direita, quer os de extrema-esquerda, vivem da ação de rua, vivem da ação política direta, sempre viveram. Eu não quero recordar coisas como a Marcha sobre Roma, mas enfim, está lá, é tipicamente isto. Estes partidos de extrema-direita e de extrema-esquerda vivem da ação de rua, Jorge. Pedir que eles limitem a sua discussão ao Parlamento é negar a sua própria existência, é negar a sua própria gênese. Estes partidos não vivem da discussão parlamentar. Estes partidos vivem de uma ação direta, de uma ação política, de uma ação de rua, o que foi provado na semana passada, e que os seus dois criaram a ação de rua. Já está ali a dizer que não. Eu sei, ele está a dizer que não, que eu sei que ele não concorda, já temos discutido este tema em privado. Jorge, desculpa lá, vivem da ação de rua. Vivem, os dois no outro dia discutimos sobre o historicismo. Os dois são partidos vivem do historicismo. Os partidos de extrema-esquerda do historicismo materialista, do materialismo histórico, os partidos de extrema-direita do historicismo nacionalista. E, portanto, há aqui muitos pontos de semelhança. Jorge, desculpa, há aqui muitos pontos de semelhança, que é, na prática, a separação do país em blocos. Tu não vês isto nos partidos que não são extremistas. Tu não vês esta separação identitária, e estamos a falar na questão das identidades, tu não vês esta separação identitária nos países que chamamos moderados ou de centro. Não vês, porque eles teoricamente, quer o PSD, quer o PS, teoricamente, entendem-se que governam para todo o país. E, portanto, esta é uma separação muito clara, a separação dos blocos. E depois tem os dois têm uma lógica muito agressiva em termos de segurança. Os partidos de extrema-esquerda querem destruir o sistema. Tem uma gênese marxista, stalinista, leninista, maoísta, o que quisermos. Revolucionária. Sim. Que eles hoje chamam de ativistas. Quem são os ativistas? São revolucionários que estão disponíveis para tudo. Inclusive para lançar coquetéis Molotov, para matar um motorista, se for possível. Agora deixa eu ouvir ali o Jorge. Mas só para acabar portanto, estes são partidos que têm uma lógica de defesa da insegurança pela via dos ativistas levados ao extremo, dos coquetéis Molotov e destes grupos que fazem tudo isto. Depois tens os partidos de extrema-direita, que têm a questão da segurança, é o reforço do poder do Estado até níveis e até limites que nós sabemos pouco onde é que podem muitas vezes chegar. Portanto, há aqui muitos pontos de semelhança entre estas duas, e crer que o Chega e o Bloco de Esquerda limitem as suas discussões no Parlamento. Jorge, desculpa lá, está no limite do sonho, porque é contrário à gênese destes partidos. É contrário à gênese destes partidos. Deixa lá ouvir o Jorge. Carlos, não leves a mal, mas não interpretes mal, mas eu acho que não acrescentaste nada ao debate nessa matéria, porque estás a repetir
com todo o respeito, aquilo que toda a gente anda a falar. Eu vou tentar pôr a coisa de forma simples. Não, espera. Carlos, não, espera aí, desculpa lá. Então. Só de um minuto. Quando nós desligamos, o Ionesco dizia o que conta é a palavra. Carlos. Quando nós desligamos as palavras das pessoas daquilo que é a sua própria gênese, o que estamos é a desculpabilizá-los. É como os esquerdistas dizem. Os problemas da violência, do Mao Tse-tung, do Stalin, tudo bem, mas eram pela classe operária. Eram a favor dos pobrezinhos. E aí desculpamos as pessoas, coitados. Deixa eu ouvir já. Não podemos fazer essa passagem das pessoas. Carlos, estou totalmente contra o que disseste. E vou tentar explicar porquê. Já agora deixas-me falar. Aliás, eu disse isto para te provocar. Mas deixa já falar. Não provocas nada. Totalmente contra, porque aquilo que eu disse no início é o que me interessa voltar a dizer. O antagonismo faz parte da política. A manifestação de rua, Carlos, deixa-me até ao fim. A manifestação de rua faz parte do exercício da cidadania dentro dos limites da lei. E, portanto, essa conversa do extremismo à esquerda e à direita é só uma conversa para quem está ao centro demais. Porquê? Porque o extremista de hoje pode ser o moderado do futuro. Porque o que eu estou a tentar dizer é o seguinte: o conflito hoje na sociedade está nos extremos porque o centro pôs lá, não resolveu. E, portanto, não é preciso agora termos uma multidão a votar num partido que no início é extremista para dizermos que a sociedade é extremista. Não é isso. Mas eu vou voltar, só para não que haja aqui alguma confusão, vou-te ler, porque acho que é importante para tu perceberes qual é o sentido do tal auto. E vou-te responder com uma frase do Bertolt Brecht, por acaso, um homem de esquerda. Toda a gente fala... Muito esquerda, exatamente. Muito esquerda. Pronto, toda a gente fala da força da água do rio, mas ninguém fala das margens que o comprimem. Quando os partidos e os agentes políticos, os cidadãos, não usam os canais normais porque não se veem representados, utilizam o que é normal em democracia. Essa ideia do bom comportado é contrário ao conceito da política. O conceito da política é do antagonismo. E eu vou-te ler uma coisa para tentar situar o debate, e não por causa das declarações lamentáveis do que disseram. A democracia se encontra sem perigo, não apenas quando a sua dinâmica combativa é travada por um aparente excesso de consenso, que normalmente mascara uma apatia inquietante. É igualmente posta em perigo pela crescente marginalização de grupos inteiros, cujo estatuto de subclasse praticamente os coloca fora da comunidade política. O que Costa fez é isso. É colocar, o que eu quero voltar, Carlos, tu quando vês com esse discurso, parece um discurso equilibrado democrático. E eu digo, mas cuidado, nós não podemos dizer que os extremos, sendo extremos, não são úteis à comunidade política, porque são úteis na exata medida que representam um conjunto de problemas que os partidos não conseguiram representar. Quando os comunistas apareceram, quer se queira, quer não, representavam um novo problema na sociedade. A sociedade depois resolveu isso. Quando nós queremos e temos de nos lembrar que os regimes autoritários foram, obviamente, os fascistas foram criados a seguir ao comunismo, mas na verdade foram sempre para silenciar esse grupo marginal extremista. Mas na prática esse grupo não se via representado na comunidade política que existia. E então transformou-se numa força política que depois se marginalizou. E Carlos, e por isso é que eu, sendo democrata, estou muito de acordo quando se fez uma espécie de aceitação do Partido Comunista depois do que fez no PREC na sociedade portuguesa, porque de repente nós pacificamos a sociedade. O que nós não podemos na altura do Partido Comunista era mais complexo porque o Partido Comunista tinha a União Soviética a suportá-lo. Hoje não é uma ameaça. Mas os democratas, os que construíram a democracia portuguesa, e eu aí tenho que lhes agradecer, fizeram esse trabalho.
E, portanto, a ideia, por isso é que eu não estou de acordo na tua análise, quer dizer, não quer dizer que, Carlos, há um autor que tu conheces bem, o Bob, o político, que diz, não vale a pena na política discutir extremos, porque qualquer pessoa que se coloque, há sempre um extremo à esquerda dele e um extremo à direita. Não vale a pena. Ou seja, o extremo de hoje pode ser o moderado do futuro. Depende de como a linha política vai. O que eu quero dizer é que o novo conflito na sociedade, e por isso é que eu estava a dizer que o governo tinha feito bem não ter feito grandes movimentos sobre esta matéria, porque pela primeira vez, vamos lá ver, uma coisa é fazer comentários sobre as declarações lamentáveis do Açor, do Chega e do deputado. Estamos de acordo. Não podemos separar, obviamente, podemos separar isso do aspecto ideológico dos próprios partidos. Senão estamos a desculpar as pessoas. Carlos, por isso é que eu sou contra, porque tu não queres separar por uma razão, mas é isso que eu estou a dizer, tu queres separar por uma razão. Porque o Chega era um partido de um homem só. Um assessor fala, já representa o Chega. Não. Vamos discutir a política de imigração que o Chega for. Não é discutir que o Chega é extremista. Porque se eu não quiser discutir isso, se tu disseres assim, vamos discutir a política de imigração do Chega, estou de acordo. Agora, discutir que não posso discutir a política de imigração porque a declaração do Açor representa a política de imigração, com todo o respeito... Eu não estou a dizer isso. Estou a dizer é que não podemos desculpar as pessoas dizendo que o que interessa é discutir a política de imigração. Se nós passamos sempre das pessoas para as políticas, estamos sempre a desculpar as pessoas por mais atrocidades que elas façam. Segundo, Jorge, desculpa. Eu não digo que não aceito, os partidos existam. Aceito que trazem a luz à discussão. Agora, o que eu digo é que não está na gênese dos partidos extremistas que, ponto número 1, tem como base a separação do mundo, a separação dos países em duas classes, em dois grupos conflituantes, não está na gênese limitar a discussão ao Parlamento. E tu vês isso todos os dias no nosso país. Eu não quero com isto dizer que ande na rua aos tiros uns aos outros. Isso foi o passado. Não está na gênese. Não está na gênese limitar isto. Agora, tu dizes que o antagonismo faz parte da democracia. Claro que faz. E por isso o Parlamento e os partidos políticos e a discussão é uma discussão de antagonismos. Mas não se faz na rua, faz no Parlamento. O Parlamento é o sítio onde democrático para discutir os antagonismos. Agora, estes partidos de esquerda, de extrema esquerda e de extrema direita, veem a discussão na rua, veem a discussão na ação, veem a discussão na criação permanente de factos políticos fora do Parlamento. E isso é visto todos os dias, Jorge, todos os dias. Mas, Carlos, mas eu não estou a contraditar nisso. Eu estou de acordo com isso. O que eu quero dizer é que isso não os pode fora da comunidade política. Mas eu não estou a dizer isso. Não estou a dizer que os ponham fora. E tu queres comigo discutir o Chega e a política de imigração do Chega, eu gostava de discutir, mas eu não sei qual é. Mas então, esse é que é o problema. Não sei. Jorge, desculpa, eu já li o programa do Chega. Eu já li o programa do Chega. Não sei, eu já li os programas dos partidos. Eu li o programa do Chega, até li o programa do Trump e da Kamala Harris, estás a ver? Carlos, eu tinha um amigo que uma vez disse-me porque é que saiu do Parlamento. Então, mas porque é que você saiu do Parlamento? Que era deputado e foi ministro. Era socialista. Diz-me, olha, saiu do Parlamento porque uma vez um correligionário meu saiu uma legislação e ele diz assim no Parlamento, não li, mas estou contra. Pronto, a partir daí desistiu. O que eu quero dizer, Carlos, é o seguinte: a agenda política, como nós dissemos e bem, é feita da percepção. Trouxe a divisão da sociedade. Foi criada por uma percepção que nós não podemos saber. Uns dizem que é real, outros que é fictícia. E transformou-se num problema da comunidade política. Então nós não podemos criar um anátema sobre quem traz o problema, porque o argumento é que não existe o problema.
Espera, então, mas se não existe o problema, então ainda mais grave. Mas como tu sabes, eu passo a vida a dizer que do Chega é importante ter nota dos problemas que eles levantam, não das soluções que eles não apresentam. Os problemas então, são reais, muitos problemas são reais. Mas, Carlos, mas eu vou uma coisa que se passou para mim, que é uma demonstração de muita maturidade da democracia portuguesa já, foi as duas manifestações que foram feitas. Porque a ideia da rua não pode ser mal interpretada dentro do regime democrático, porque ela enquadra-se, ela é regulada. Portanto, teve que ser autorizada, teve que ser disciplinada, teve polícia ao lado. Isso era dos tempos em que as revoltas estavam para além. Nós somos do tempo em que a esquerda mais radical não queria as instituições da democracia liberal. E hoje não também é o não caso. quer. E hoje também não quer. Não. Aceita, é obrigado a aceitar. Carlos, então o que é que nós fizemos? Transformámos em democratas. Transformámos entre aspas, não é? Tiveram que ser democratas. E, Jorge, desculpa só uma coisa. Carlos, a rua... Jorge, outra coisa. A rua... Estamos com Jorge, mais uma Camilo, só uma coisa. A rua é um sítio legítimo, mas não a mandar coquetéis Molotov. E tu sabes perfeitamente quem é que incentiva isso. Esses ativistas. A rua não é um sítio para lançar coquetéis Molotov. A discussão política não se faz incendiando automóveis. A discussão política não se faz quase assassinando um motorista de um autocarro. E, portanto, a rua tem tudo. Mas a discussão política não é... Mas isto é política. Isto tem estímulos políticos. Não são só gangues. Isto tem... E tu sabes perfeitamente quais são todo aquele grupo de grupos e grupeiros e ONGs e esse tipo de pessoas. Agora, alguns até se calhar estão no Parlamento ou estão a falar com os ministros, que incentivam esse ativismo. Tens o ativismo daquela gente do Climax, ou lá o que é aquilo. Aquela rua não é legítima. Nós não podemos aceitar a ação de rua da Climáximo, não é assim? Ninguém nem aceitou isso. Jorge, é o que eu estou a dizer. Quando eu digo que estes partidos extremistas vivem muito a ação de rua, não é de manifestações normais, não é de manifestações legais, não são isso. Eu estou a falar em ações que são de violência, ações de luta que são de violência. Neste caso, o que é que temos? A extrema-esquerda permanentemente a incentivá-las e a desculpá-las. Eu vi um senhor do Bloco de Esquerda dizer que estas manifestações de incendiárias, se calhar, disse ele, é a única forma que as pessoas têm de ser ouvidas. Isto é legítimo. Isto não é legítimo. Carlos, mas vamos lá ver uma coisa. Mas nisso estou completamente de acordo contigo, mas eu queria voltar ao tema do político. Mas tem que ser muito breve, já estamos com 1 hora. Já não digo mais nada, fico calado, pronto. Não, mas não vou dizer nada para tu não teres possibilidade de responder, porque eu sou democrata, eu quero que tu respondas. Não é esse o problema. Eu vou voltar à questão do político. A discussão do político sobre... Há aqui 2 questões do político, que é... Nós tínhamos que, sobre esta matéria, na minha opinião, presunção de inocência da pessoa que faleceu e do polícia. É claro. É uma coisa simples. É claro. O Camilo disse uma coisa no início, que a polícia devia ter atuado. A violência sem enquadramento legal só é permitida numa democracia exercida pela polícia. Ponto. Claro. Não há mais ninguém que possa ser violento com o outro. Não pode. Isso nós, como cidadãos delegados no Estado, nas polícias... Pronto, o património da violência é do Estado. Exatamente. E, portanto, agora, eu não quero entrar que o partido A ou o partido B promove mais uma manifestação ou outra, porque, vamos lá ver, a política tem esta particularidade dos subterfúgios e de se esconder. Sabemos que os grupos estimulam isso. O que eu quero dizer é, voltem, por favor, a discutir o assunto dentro das instituições da democracia, porque são as únicas que permitem o combate sem eles se eliminarem fisicamente. Porque a outra, o que eu quero dizer é, se a discussão da rua vai da forma para o Parlamento, nós vamos assistir a cenas de pancadaria no Parlamento. Já não damos muito longe. Noutros países acontece. Mas não podemos. Jorge. Mas, Carlos, pancadaria verbal tu vês lá, não é?
pancadaria verbal. Mas isto não tem problema. Sim, Até havia quando Mas isto pancadaria física é assim, isto já é grave. Isso é grave. Agora a verbal faz parte da política. Sim, isso mas pronto, é vamos. É verdade. Bom, eu só estava aqui a falar porque o Carlos, como estava ali e citei-lhe o Bertolt Brecht, que era para ele perceber que as margens também comprimem alguém. Essas pessoas sentem-se comprimidas com ou sem razão. Meus senhores, estamos Mas olha, Camilo, só uma coisa, agora uma curiosidade. O Bertolt Brecht foi um dos homens que viveu nos Estados Unidos e foi um dos homens que, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, nos anos 30, foi a Guerra Civil de Espanha. Apoiou e foi um dos grandes incentivadores da Broadway. Sim. Há muitos espetáculos da Broadway, do Bertolt Brecht e do como é que se chama? Sim, sem dúvida. Como é que se chama aquele músico alemão também? O Bertolt Brecht foi um dos homens que apoiou e que incentivou e que foi importante no recrudescimento da Broadway em Nova Iorque, por exemplo. Bom, temos mesmo que ficar por aqui, que só ultrapassámos largamente a hora. Foi o Think Tank desta semana. Antes de irmos embora, quero lembrar as parcerias do canal A Cor do Dinheiro, a saber, a Prozis, a Belt Seguros, a Blue Crowdfunds e ainda ajuda à produção neste programa do grupo Sendis Alidata. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira às 17h30, mas antes de ir embora, quero só pedir aquilo que peço sempre: colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Eu, o Jorge e o Carlos voltaremos na próxima terça-feira, mas amanhã às 8 da manhã eu tenho encontro marcado com Vossas Excelências. Muito obrigado.